Olá a todos, meu nome é Letícia Manuela de Moraes, eu sou acadêmica do curso de Agronomia na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Sou bolsista PIBIT pelo CNPq, sob a orientação do professor Dr. Ricardo Antônio Ayup. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o meu trabalho, que se intitula Influência da densidade de plantas de batata, cultivar Atlantic, sob diferentes métodos de micropropagação. Bom, a batata é a terceira cultura olerácea mais produzida no Brasil. O principal fator que influencia o rendimento da cultura é o tubérculo semente utilizado no momento do plantio. Como o método convencional de propagação vegetativa da batata é muito propenso à infecção por fitopatógenos, a cultura de tecidos in vitro se torna muito vantajosa porque irá originar novas plantas com uma boa qualidade fitossanitária. Esse método ele se baseia na introdução do tecido da planta matriz, já desinfetado, denominado explante, em meio nutritivo, estéril e próprio para a cultura, gerando assim uma nova planta que será geneticamente idêntica à planta matriz que foi introduzida. O cultivo in vitro de forma convencional utiliza meios de cultura de consistência semissólida, que são meios gelatinosos, para a melhor fixação dos explantes. Essa consistência ela é adquirida através da adição de agentes gelificantes, geralmente à base de agar. Esse tipo de meio apresenta desvantagens que levam ao custo de produção, como grande necessidade de mão de obra, utilização de grande quantidade de frascos, necessidade de componentes onerosos e baixa taxa de multiplicação e biomassa. Visando a otimização deste método, foram desenvolvidos bioreatores que possibilitam a utilização de meios líquidos e que proporcionam um maior contato com a planta, e assim também uma melhor absorção dos nutrientes contidos nesse meio. Dentre as formas de imersão utilizadas em bioreatores, o sistema de imersão temporária, que é o STI, é mais adequado por diminuir o contato prolongado do explante com o meio, mantendo sempre em movimento e aumentando a oxigenação dentro do frasco. O bioreator em sistema de imersão temporária é composto por um sistema de frascos duplos. O primeiro irá armazenar o meio de cultura no período de intervalo, ou seja, o período em que o meio não se encontra em contato com as plantas. E no segundo irão ficar os explantes. Aqui, nessa imagem, a gente pode observar como funciona o STI. Em A, o meio de cultura está armazenado no frasco reservatório. Em B, é aplicada uma pressão para que ocorra a transferência do meio de um frasco para o outro. Em C, os explantes estão imersos. E em D, aplica-se novamente essa pressão para que o meio retorne para o frasco reservatório. Os frascos utilizados nesse experimento eram com capacidade de 600 ml cada um. E o tempo de imersão foi ajustado para 2 minutos, com tempo de intervalo de 6 horas. No presente pesquisa, ainda que a composição dos meios seja igual, exceto pela adição do agar no método convencional, o número de protações, o comprimento de explantes e das raízes foi estatisticamente superior no sistema convencional quando foi comparado com o STI. Isso pode ter ocorrido devido à composição desse meio não ser a mais adequada para a cultura da batata em sistema de imersão temporária, pois a sensibilidade das células e tecidos pode variar significativamente entre este método e o método convencional. Esse resultado também pode estar relacionado com o tempo de imersão que foi imposto, visto que a variável hiperidricidade foi estatisticamente superior na produção em bioreator quando comparado com o sistema convencional. Existe uma relação inversamente proporcional entre a concentração de agar no meio e o grau de hiperidricidade dos tecidos, sendo que as culturas mantidas em meio líquido apresentam hiperidricidade com maior frequência devido a esses tecidos submersos estarem sob o maior estresse oxidativo. O sistema de imersão temporária é uma alternativa do controle dessa desordem, porque ele vai permitir a aeração no meio líquido. Porém, o tempo de imersão ele deve ser otimizado para que isso não ocorra. O uso de bioreatores pela indústria nacional ainda é uma novidade. Para a batata, essa técnica pode permitir a produção em grande quantidade de plantas com qualidade fitossanitária. Com a estabilização de condições adequadas para a produção de plantas de batata in vitro em sistema de imersão temporária em meio líquido, há a possibilidade do interesse de algumas biofábricas que busquem a produção de grande quantidade de mudas de forma rápida e com maior praticidade. O bioreator em sistema de imersão temporária é uma excelente alternativa para a micropropagação,
por reduzir os custos de produção e permitir a produção de grande número de plantas em menor tempo e espaço. As concentrações dos componentes do meio nutritivo, o tempo de imersão e a densidade de plantas por frasco devem ser otimizadas para cada cultura a ser produzida. Eu agradeço à Universidade Estadual de Ponta Grossa, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao Laboratório de Biotecnologia Aplicada à Fruticultura pelos auxílios financeiros. Muito obrigada!